bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque hoje nós já estamos no livro de Salmos, no capítulo 42. Mas antes nós vamos estudar um pouquinho sobre as cláusulas da nova aliança. Apesar de nós vivermos debaixo da graça, há muitas pessoas que ainda vivem debaixo dos padrões da lei, com mentalidade, comportamento, cobranças excessivas a si mesmo, cobranças excessivas aos demais, como uma pessoa que ainda vive debaixo da lei. A graça não anula a lei, porém a lei é uma dívida, é uma promissória de dívida. E a graça é uma quitação, é uma prova que Jesus pagou a dívida por nós, porque nenhum de nós poderíamos pagar aquela dívida. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto nos próximos dias e te convido a estar comigo se você quer viver essa mudança de mentalidade, assim como eu tenho vivido. No Velho Testamento havia um céu de bronze sobre a cabeça dos homens, porque nenhum deles poderiam cumprir a lei. Somente o sumo sacerdote poderia se aproximar de Deus, ouvir a voz de Deus, entrar no lugar santo, no lugar santíssimo e estar na presença de Deus. Chamamos Antigo Testamento ou Antiga Aliança. No Novo Testamento, na Nova Aliança, temos os céus abertos sobre nós. Por quê? Porque Jesus veio para pagar a dívida. Lá no Calvário houve uma grande troca. Jesus se tornou quem nós somos para que nós pudéssemos nos tornar como Ele é. Ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Hoje, quando nós chegamos diante de Deus, é Cristo que está chegando juntamente conosco. Por quê? Os céus foram abertos sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que no dia em que Jesus Cristo foi batizado, os céus se abriram sobre ele. Um dos princípios importantes que nós precisamos entender é o princípio do representante. Deus trabalha com representantes. A referência é essa. Porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5:19. Eu vou ler essa parte porque eu achei muito interessante. Deus se relaciona conosco com base no representante. Este é um princípio presente em toda a palavra de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus diretamente. É por isso que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso representante. Quando Adão pecou, por exemplo, nós pecamos com ele, porque ele nos representava e nós estávamos nele. Hoje, o Senhor Jesus é o segundo Adão e o cabeça de toda a nova raça. Está escrito em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós jamais poderemos ser justificados pelas nossas próprias obras, porque não podemos cumprir a lei em toda a sua totalidade. O padrão de justiça de Deus é muito mais elevado do que o nosso. Assim como os céus são mais altos que a terra, maiores são os pensamentos de Deus do que os nossos pensamentos. O padrão de justiça de Deus é muito mais elevado do que o nosso padrão de justiça. E nós jamais poderíamos nos justificar a nós mesmos pelas nossas próprias obras e ações. Então ele nos enviou Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como o Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado, se tornou pecado, ele recebeu o nosso pecado. Como nós, que nunca praticamos a justiça, nos tornamos justos. Nós recebemos a justiça dele. Essa é a grande troca do Calvário. Quando Jesus recebeu o nosso pecado, Deus o julgou e o puniu. Quando recebemos Cristo como justiça, Deus nos abençoa. O Senhor não merecia se tornar pecado e nós não merecemos ser feitos justos. Davi e Golias ilustram o princípio do representante. Golias desafiou o exército de Israel dizendo: escolham um para lutar comigo. O que vencer a luta, venceu a guerra. Quando Davi o venceu, a vitória não foi somente de Davi, mas de todo Israel. Davi e Golias eram representantes.
O mesmo princípio se aplicava ao sumo sacerdote que representava o povo diante de Deus. Se ele entrasse no Santo dos Santos e caísse morto, seria arrastado para fora e toda a nação saberia que Deus o havia rejeitado. A nação então teria um ano ruim, com derrota para os inimigos, seca e fome. Quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, ele erguia sua mão para abençoar a nação. E naquele momento o povo sabia que Deus o havia aceitado e ele teria um grande ano com chuvas em abundância. Deus estava dizendo que o seu sumo sacerdote é bom. Se o seu sumo sacerdote é bom, você está bem. Porém, os bons sumos sacerdotes envelheciam e morriam. É por causa disso que a segurança do Velho Testamento não era permanente. Aquele bom sumo sacerdote ficava velho e as pessoas olhavam temerosas para o filho dele, que o sucederia e que não tinha um bom comportamento. Agora nós temos um sumo sacerdote que vive para sempre. Quando o sumo sacerdote é aceito, nós somos aceitos também. E hoje o nosso sumo sacerdote se chama Jesus Cristo. João diz que como ele é, nós somos neste mundo. Se ele é aceito por Deus, nós também somos. Se ele é justo, nós também somos. É a justiça de Jesus que nos justifica. Quando nós aceitamos a Jesus e nos tornamos um só com ele através do Espírito Santo de Deus, nós temos essa justiça em nós. Nós temos um novo status diante de Deus. Justiça de Deus, justificados pelo sangue de Jesus. Essa é a boa notícia do Novo Testamento. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós tínhamos uma dívida que nós não poderíamos pagar. Nenhum de nós poderíamos pagar essa dívida, mas Jesus Cristo pagou a dívida por nós. E para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos continuar nos próximos dias. Convido vocês a estarem comigo. E agora nós vamos meditar no livro de Salmos, no capítulo 42. Oração de um homem longe da pátria. Assim como o corço deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá a vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Pronto, gente. Por hoje foi isso. Desejo a vocês um bom dia e um bom café.